As montanhas Apalaches guardam histórias que nunca foram contadas em livros. São sussurros antigos, passados de geração em geração entre fogueiras, encontros de família e advertências silenciosas. Quem vive por ali sabe que há partes da floresta onde o vento não sopra e os pássaros não cantam, onde o tempo parece ficar preso em algum lugar entre o real e o impossível. Há um vale escondido entre curvas esquecidas do mapa que os moradores chamam de Vale Silencioso. Não é um nome oficial, não aparecem placas ou guias de trilha, mas os mais velhos sabem. E quando alguém pergunta, eles desviam o olhar e dizem apenas: é melhor não ir por ali. Reza a lenda que o vale foi evitado, até mesmo pelos povos nativos que habitaram a região séculos atrás. Os Cherokees, conhecidos por seu respeito à natureza e habilidade de coexistir com os espíritos da floresta, evitavam aquela região. Chamavam-na de Sulasdi, que em uma tradução livre significa onde a voz mente. Disse que dentro daquele vale você pode ouvir vozes conhecidas, entes queridos, amigos, até mesmo a si mesmo. Mas o som não é seu aliado. Ele engana, repete memórias, distorce lembranças e, eventualmente, se alimenta do que você mais teme. Uma moradora antiga de Pine Hollow, cidadezinha próxima ao vale, jurava ter visto o irmão desaparecido caminhando por entre as árvores 30 anos após sua morte. Outra, que se chamava Bernice, contava que o neto de 6 anos escutava um homem invisível chamá-lo toda noite da janela. Ele dizia que era o papai do futuro. No final daquele verão, o menino desapareceu sem deixar rastros. Casos assim se tornaram apenas ruídos no fundo da vida cotidiana do vilarejo. Com o tempo, as pessoas pararam de comentar. A floresta parecia responder quando se falava demais. Mas quem nasce naquela região aprende, cedo ou tarde, a respeitar o que não entende. Por isso, é comum que trilhas sejam evitadas, que janelas sejam trancadas antes do pôr do sol e que as pessoas nunca respondam se ouvirem seus nomes sendo chamados, especialmente se estiverem sozinhas. O som pode mentir, e mentiras naquelas montanhas ganham vida própria. O que torna o Vale Silencioso ainda mais temido é o fato de que ele não é sempre encontrado. Trilheiros relatam que a trilha que leva até lá simplesmente não está presente há alguns dias. Em outros, aparece como se fosse a continuação natural do caminho principal, sutil, discreta, convidativa. O clima ali também é diferente. O ar parece mais espesso, o som abafado. E mesmo em pleno verão, uma leve névoa cobre o chão como se fosse inverno. Há um ponto específico, segundo moradores mais atentos, em que se percebe o silêncio completo, sem vento, sem insetos, sem folhas se mexendo. E é ali que começa o verdadeiro perigo. É nesse ponto que muitos dizem ter escutado a primeira voz. Uma voz doce, familiar, chamando com delicadeza. Uma mãe, um pai, um irmão que se foi. Às vezes é a própria voz da pessoa que está sendo chamada. A entidade que ali habita, segundo a lenda, não tem rosto. Ela observa, aprende. Imitar é sua forma de caçar. E quando ela fala com a sua voz, já é tarde demais. Chamam-na de A Sem Rosto, ou, entre os mais velhos, apenas ela. Dizem que não se deve olhar diretamente para ela, que aqueles que o fazem enlouquecem ou somem sem deixar rastro. Outros são encontrados dias depois, mudos, cegos por escolha própria, olhos arrancados ou cobertos. Um deles, registrado em um boletim médico de 1989, tinha escrito com carvão nas paredes da casa: ela aprendeu a ser eu, mas não sabe como parar. Na maior parte do tempo, essas histórias são tratadas como superstição. Os mais jovens riem, dizem que é coisa de gente velha, de gente assustada com a própria sombra. Mas sempre há um ou outro que volta diferente das trilhas, pálido, com os olhos fixos em algo que não está lá e uma voz trêmula que sussurra: ela sabe quem eu sou. Poucos sabem que entre os mapas esquecidos do condado há uma pequena cabana isolada no limite oeste da floresta. Ela pertenceu a um homem chamado Howard Mercer, um dos últimos guias de trilha da região. Mercer desapareceu há mais de 30 anos, deixando para trás apenas um diário com anotações perturbadoras
sobre o vale. O que ninguém esperava era que, décadas depois, o neto de Howard, um jovem que nunca conheceu o avô, decidisse passar uns dias exatamente naquela cabana, em busca de silêncio, em busca de inspiração. Mas o que ele encontrou foi algo que nem mesmo as lendas conseguiram prever. Jake Mercer sempre se sentiu um estranho no mundo. Cresceu entre ruídos urbanos, em apartamentos apertados e jantares apressados com a mãe solteira, que trabalhava longas horas como enfermeira. Seu pai desaparecera antes mesmo de ele nascer, e as poucas vezes em que perguntara sobre o avô paterno, a resposta vinha seca. Seu avô era um homem complicado. Sumiu antes de você nascer. Deixe isso pra lá. Mas Jake nunca deixou. Em noites solitárias, às vezes sonhava com uma cabana no meio da floresta, embora nunca tivesse estado em uma. Via flashes de madeira úmida, o crepitar de uma lareira e sempre, uma sensação de estar sendo observado. Aos 27 anos, Jake trabalhava como fotógrafo freelancer em Asheville, Carolina do Norte. Seus dias eram ocupados por casamentos, eventos corporativos e sessões de retratos que não significavam nada para ele. A arte havia desaparecido. Restava apenas a rotina e o cansaço. Ele precisava de silêncio, de espaço, de algo que não soubesse seu nome. Foi numa manhã cinzenta que o e-mail chegou. Herança: Howard Mercer, propriedade rural em Pine Hollow, Carolina do Norte. Jake leu a mensagem 3 vezes antes de acreditar. O avô, dado como desaparecido, havia sido finalmente declarado legalmente morto. Um advogado local cuidava dos papéis e confirmava que a pequena cabana onde Howard vivera e sumira agora pertencia a Jake. A mãe não reagiu bem quando ele contou. Você vai mesmo? Depois de tudo, acha que isso é coincidência? Coincidência? Jake respondeu ainda com a mensagem aberta no celular. Mãe, é uma cabana no meio do nada. Uma herança. Eu só quero ir, passar uns dias, tirar umas fotos. Ela o encarou com um olhar que misturava raiva e medo. Seu avô desapareceu lá e nunca encontramos nada. Nem um corpo. Jake não respondeu. Pela primeira vez sentiu que precisava seguir um chamado que não conseguia explicar. 2 dias depois, com a mochila cheia de equipamentos fotográficos, roupas, um notebook e um diário novo, Jake seguiu pela estrada sinuosa que levava a Pine Hollow. A cidade era pequena, esquecida, com ruas de paralelepípedo e comércio datado. Havia uma farmácia, um mercado, uma lanchonete e uma igreja. Nada parecia ter mudado em 50 anos. Ele parou num posto de gasolina para pedir direções, e quando mencionou a cabana de Howard Mercer, o frentista parou de encher o tanque por um instante. Mercer, hein? Disse o homem. Um senhor de boné encardido e olhos claros. Faz tempo que não ouço esse nome. Ele era meu avô. Sumiu por aqui, né? O frentista assentiu devagar, olhando para a floresta no horizonte. Sumiu sim, mas não foi por acaso, se é isso que você está pensando. Jake forçou um sorriso. É só uma cabana velha. Quero tirar umas fotos, descansar. Só cuidado onde pisa. Às vezes a floresta não quer ser fotografada. Jake agradeceu e partiu. À medida que deixava a cidade para trás, a estrada estreitava e se tornava de terra. A vegetação ao redor crescia mais densa, como se as árvores quisessem se fechar sobre o caminho. Por algum motivo ele desligou o rádio. O silêncio parecia parte da experiência. Quando finalmente chegou à cabana, já era fim de tarde. A luz dourada do sol atravessava os galhos altos, lançando sombras longas sobre a varanda coberta de folhas secas. A construção era menor do que imaginara, de madeira escura, com telhado inclinado e uma chaminé torta. Havia musgo nos degraus e a maçaneta rangeu quando ele a girou. Por dentro, tudo estava intacto. Poeira cobria os móveis, mas não havia sinais de vandalismo. Era como se o tempo ali dentro tivesse sido pausado. Na lareira, uma velha manta xadrez ainda estava dobrada sobre a poltrona. Livros estavam empilhados ao lado, alguns sobre mitologia indígena, outros sobre cartografia e registros naturais. E no canto da sala, uma estante guardava dezenas de cadernos. Jake deixou a mochila sobre a mesa e começou a explorar. A cozinha era simples, pia de pedra, prateleiras com potes antigos, uma geladeira que claramente não funcionava há décadas. O banheiro tinha água fria
e encanamento improvisado. No quarto, uma cama de madeira e um guarda-roupa com roupas masculinas dos anos 70. No final da tarde, ele subiu até o sótão por uma escada dobrável. Lá encontrou mais caixas, mapas desenhados à mão e um velho tripé de câmera. Mas foi um dos diários que chamou sua atenção. Na capa, em couro desgastado, lia-se apenas: Entrada 14, Sulas de... Ao abrir, a primeira página estava rabiscada com palavras repetidas, como se fossem obsessão. Ela imita, ela aprende, ela escuta até quando você sonha. Jake franziu o senho, curioso. Fotografou a página e guardou o diário para ler depois, com mais calma. À noite, ele acendeu a lareira e preparou uma refeição simples, com enlatados que trouxera. Deitado no sofá, observava as chamas dançando quando percebeu a estranha sensação. O silêncio ali era denso. Não havia o som de cigarras, nem o de vento nas folhas. Era como se o mundo respirasse em suspensão. Ele dormiu com dificuldade naquela primeira noite. A sensação de estar sendo observado não o abandonava. Às vezes achava ouvir estalos no telhado ou passos do lado de fora, mas dizia a si mesmo que era só o ambiente, só a floresta. Antes de fechar os olhos, anotou no diário novo: primeira noite, isolamento completo, silêncio profundo, algo me observa, talvez só imaginação. Talvez, na manhã seguinte, ao abrir a porta da cabana, encontrou pegadas no barro fresco. Iam da floresta até a varanda, mas não havia marcas de retorno. Jake passou a manhã andando em círculos ao redor da cabana, tentando entender as pegadas que encontrara. Elas eram humanas, tamanho normal, descalças, estavam bem definidas no barro úmido, mas não havia pegadas de volta, como se a pessoa tivesse simplesmente desaparecido ali, na frente da porta, ou entrado. Mas nada dentro da cabana havia sido tocado. As trancas estavam firmes, não havia sinal de arrombamento. A única certeza era a inquietação que começava a crescer dentro dele. Voltou para dentro e pegou o diário de couro que encontrara no sótão. Sentou-se na poltrona velha, cobriu-se com a manta xadrez e começou a ler. A caligrafia era firme, mas levemente inclinada, como se cada frase carregasse pressa e urgência. 2 de abril. A floresta sussurra à noite, não com o vento, mas com palavras. Ontem ouvi meu nome. Era a voz de minha esposa, morta há 5 anos. Não posso confiar, mas meu coração quase me traiu. Jake leu a frase 2 vezes. Aquilo não era apenas o delírio de um velho solitário. O tom era específico, pessoal demais para ser ficção. Era como se Howard estivesse tentando registrar o que ele mesmo mal conseguia entender. 4 de abril. Descobri o ponto onde o som some. Não é uma falha da natureza, é um aviso. A sem rosto só aparece quando o mundo se cala. Ela imita vozes, rostos, emoções, aprende pelo som e rouba o que reconhece. Jake se recostou, o diário no colo. Lembrou-se do nome, Sulas de, e do que lera no capítulo anterior, o local onde a voz mente. A conexão entre a entidade e o som fazia sentido, dentro da lógica distorcida daquela floresta. Mais adiante no diário, as entradas se tornavam mais desconexas, como se o avô estivesse lutando para manter a sanidade. 10 de abril. Ela falou comigo, usou minha voz, riu como eu, disse coisas que só eu pensava. Como ela sabe? 11 de abril. Coloquei armadilhas ao redor da cabana. Ela passou por elas sem ativar nenhuma, como se não tocasse o chão, como se fosse feita de som. 12 de abril. Hoje tentei gravar. Usei meu velho gravador. Nada. O som não fica. A fita está em branco, como se o silêncio engolisse tudo. Jake levantou os olhos e olhou em volta. A cabana estava novamente mergulhada naquele silêncio espesso. Era verdade. Ali, mesmo durante o dia, não se ouvia os sons comuns da floresta, como se o lugar inteiro estivesse respirando em segredo. Voltou ao diário. 15 de abril. Sonhei que ela me imitava. Acordei ouvindo minha própria voz do lado de fora, dizendo: abra a porta, eu sou você. Eu quase obedeci. Jake sentiu um arrepio correr pela espinha. Levantou-se e foi até a porta da frente, conferindo a tranca. Estava firme. O sol do meio-dia banhava a varanda, mas o clima ainda parecia fora de lugar. Mais frio do que deveria, mais quieto. Passou o restante da tarde lendo os demais cadernos. A maioria falava sobre rastreamento,
notas sobre fauna local, mapas que ele mesmo rabiscara em papel grosso, mas a recorrência do nome Tsulas-Die estava em todos os volumes. Em alguns, Howard tentava traçar a localização exata do vale. Em outros, escrevia frases repetidas como mantras protetores. Se ouvir, não responda. Se vir, não olhe. Se ela usar sua voz, cale-se. Jake anotou tudo no próprio caderno. O peso daquela herança começava a se manifestar. Não era só uma cabana, era um legado de loucura, um alerta engavetado por décadas. Naquela noite, resolveu não acender a lareira. Sentou-se à mesa com uma lanterna, espalhou os mapas do avô e tentou traçar o caminho para o tal vale. Os mapas eram imprecisos, mas havia padrões. Uma curva de rio, uma colina, uma bifurcação não sinalizada. Ele reconheceu o ponto na trilha que passara no caminho para a cabana. Uma saída estreita, quase escondida, que ignorara na hora. Marcou no papel com uma caneta vermelha. Amanhã ele seguiria até lá. Veria por si mesmo o que era verdade. Na madrugada, acordou com um som seco. 3 batidas na parede externa da cabana, precisamente espaçadas, como se alguém quisesse anunciar sua presença, mas de forma contida, educada. Ficou parado na cama, os olhos abertos na escuridão. O som não se repetiu, mas então, algo muito pior. Ele ouviu sua própria voz, sussurrando do lado de fora da janela. Ei, Jake, sou eu. Jake, abre aqui. Eu preciso entrar. Era exata, não parecida, idêntica. O mesmo ritmo de fala, a mesma hesitação na entonação, a mesma leve rouquidão. Jake não se moveu, nem respirou. Lembrou-se do diário. Se ela usar sua voz, cale-se. Fechou os olhos e tentou pensar em qualquer outra coisa. Em sua mãe, em seus amigos, em seu apartamento pequeno em Asheville, em qualquer coisa que não fosse aquela floresta tentando ser ele. A voz continuou por alguns segundos, então cessou abruptamente. O silêncio voltou, mas agora não era apenas incômodo, era malicioso. Na manhã seguinte, quando abriu a porta, encontrou algo novo na varanda. Um retrato, uma fotografia antiga de Howard Mercer, mas alguém havia riscado o rosto com carvão. Embaixo, escrito com letra trêmula: agora ela tem você também. Jake desceu os degraus devagar, os olhos fixos na floresta. O frio parecia mais intenso. A névoa começava a surgir nas folhas próximas ao chão. Ele sabia que não podia esperar mais. Era hora de entrar no vale. Jake partiu logo após o café da manhã, se é que se podia chamar aquele café preto, e uma barra de cereal de refeição. A névoa rasteira cobria o chão, espessa, branca como leite diluído, escondendo as trilhas de folhas e raízes que corriam como veias pela floresta. Ele levava o diário do avô, seu próprio caderno de anotações, uma lanterna, uma garrafa d'água e a câmera. Não porque esperava registrar algo, mas porque sentia que precisava de alguma barreira entre ele e o que fosse encontrar. Chegar até a bifurcação levou pouco mais de 1 hora. A trilha principal terminava num pinheiro partido, exatamente como no mapa. À esquerda, um caminho visivelmente usado por animais. À direita, a vegetação se abria como uma cicatriz escondida, e ali começava o que Howard havia chamado de o caminho para Tsulas-Die. Ao atravessar, o som mudou. Era sutil, mas inegável. O barulho das folhas sob seus pés ficou abafado. O vento, antes audível entre os galhos, desapareceu. Os próprios passos pareciam mais silenciosos. O mundo estava entrando em modo de espera. Depois de 20 minutos de caminhada, Jake parou. Sentia que não estava sozinho. Olá, arriscou a voz baixa. Nenhuma resposta. De repente, à sua esquerda, um sussurro. Jake congelou. A voz era de sua mãe. Virou-se lentamente. Entre as árvores, uma silhueta. Esguia, feminina. Cabelos curtos como os dela. Usava o mesmo suéter que ela sempre vestia no inverno. O azul claro com pequenos bordados nas mangas. Jake, por que você veio aqui? Jake se obrigou a lembrar do diário. Ela usa rostos, usa vozes. Ela imita o que você ama. Respirou fundo, deu um passo para trás. Você não é real. A figura sorriu, ou tentou sorrir. O rosto não se movia com naturalidade. A pele parecia quase borrachuda, esticada, como uma máscara velha. A coisa piscou. Uma piscada errada, sem coordenação. E então deu 2 passos em sua direção. Jake correu. Disparou pela trilha, ignorando galhos, raízes, o peso da mochila batendo nas costas. Só parou quando caiu de joelhos, sem fôlego, numa pequena clareira onde a névoa era ainda mais densa.
formando uma espécie de espelho branco. Ali, no centro, havia uma pedra grande coberta de símbolos entalhados. Ao tocá-la, sentiu algo vibrar. Não um som, mas uma pulsação, como se aquela rocha tivesse um coração enterrado. Abriu o diário do avô. Em uma das páginas, encontrou um desenho da mesma clareira. Os símbolos estavam ali também, com palavras escritas ao lado. Marco de entrada. Ela não pode passar. Se você atravessar, é você quem sai do mundo dela. Jake não sabia o que aquilo significava, mas sentia que, dali em diante, ele não estaria apenas sendo observado, estaria sendo caçado. Seguiu além da pedra, agora com passos mais cautelosos. A névoa aumentava. O silêncio tornava-se opressivo. Até mesmo seus próprios pensamentos pareciam abafados. Foi quando viu, lá embaixo, no vale, envolta por névoa e árvores tortas como garras, uma cabana. Diferente da de Howard, essa era feita de pedra, com um teto baixo e janelas cobertas por trapos pretos. Do alto parecia abandonada, mas Jake sentia algo vivo ali. Desceu a encosta com a câmera firme nas mãos. Queria registrar, queria provar para si mesmo que aquilo era real. Aproximou-se da cabana. A madeira da porta estava desgastada, coberta por marcas de unhas. Parou hesitante. Então ouviu de dentro: Jake, está frio aqui. Você não vai entrar? A voz era a dele. Não respondeu. Deu a volta na construção, procurando janelas. Encontrou uma brecha entre dois trapos e espiou. O interior era escuro, mas viu o movimento. Viu ele mesmo. Uma cópia perfeita, sentada à mesa, com o diário aberto, escrevendo. O outro Jake levantou o rosto, como se soubesse que estava sendo observado, e sorriu, mas os olhos eram completamente negros. Jake recuou, tropeçou e caiu de costas na lama. O outro não saiu, apenas ficou lá, olhando pela janela, sorrindo. Quando conseguiu se levantar, correu de volta para a clareira, atravessou a pedra e não parou até estar de volta à cabana de seu avô. Trancou a porta, respirava como se tivesse corrido 1 quilômetro. A câmera ainda estava em mãos. Tremendo, ligou o visor. As fotos estavam lá, a floresta, a pedra, a cabana de pedra. Mas quando chegou na imagem do outro Jake, a tela estava completamente preta. Jake ficou sentado no chão da cabana por um bom tempo, com a câmera pousada sobre o tapete e o diário do avô aberto em seu colo. O silêncio agora não era apenas opressivo, era preenchido por algo invisível, como se as paredes escutassem. A imagem da cabana de pedra, da cópia sorridente com olhos vazios, não saía de sua mente. Aquilo não era uma alucinação, não podia ser. Era real demais, detalhado demais, familiar demais. Ele se perguntou: se a coisa que imita não apenas copia, mas substitui? E se, a cada pessoa que caísse naquele vale, ela assumisse sua vida? Jake se levantou e caminhou até o espelho empoeirado da parede. Encostou o rosto no vidro. Fitou-se longamente. Se ela fosse boa o suficiente para enganar até mesmo os olhos, como saberia que ainda era ele mesmo? Naquela noite não acendeu luz alguma. Sentou-se na escuridão, ouvindo, esperando. Pouco depois da meia-noite começaram. Primeiro passos leves no alpendre, depois a maçaneta girando devagar. E então uma voz: Jake, abre a porta. A gente precisa conversar. Era sua ex-namorada, Clara. Uma voz que não ouvia há 2 anos. Jake engoliu em seco. Sabia que era impossível. Clara morava em Portland agora. Não fazia sentido ela estar ali. E mesmo se estivesse, como teria encontrado aquele lugar? Eu sei que você ainda pensa em mim, continuou a voz, doce, vulnerável. Por favor, só quero ver você. Só 1 minuto. Jake respirou fundo e não respondeu. A voz mudou de tom. Covarde. Depois, silêncio. Por horas, até que uma nova voz surgiu, mais profunda, a de seu avô. Eu avisei você. Não era pra vir até aqui. Você não entende o que ela é, o que ela quer. Jake fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquela voz quebrada, carregada de culpa, soava mais real do que ele queria admitir. Ela não quer apenas ser você, disse a voz. Ela quer que você desista, que aceite. As batidas recomeçaram, dessa vez mais fortes. 3, depois 3 de novo, ritmadas. Jake se levantou e foi até a porta. Encostou a testa contra a madeira. E sem abrir, falou: você não é ele, você nunca foi. Silêncio. Depois um sussurro: ainda não. Então os passos se afastaram e a floresta voltou ao seu silêncio sufocante. Jake dormiu mal, acordando com espasmos e pesadelos. Em um deles estava preso dentro do próprio corpo, assistindo outra versão sua falar e sorrir com sua boca. No espelho via-se sentado, sorrindo, mas sabia que não era ele ali. Na manhã seguinte encontrou marcas de mãos na parte interna das janelas,
como se alguém estivesse tentando sair de dentro da cabana durante a noite. Ele passou o dia relendo o diário do avô. Havia um trecho, quase no fim, que agora fazia mais sentido. A única maneira de vencê-la é se negar. Ela imita o que você deseja, o que teme, o que ama, mas se você parar de responder, se recusar a se reconhecer nela, ela enfraquece. Jake sublinhou essas palavras. Decidiu que era hora de voltar à clareira, à pedra, à cabana no vale. Ele precisava confrontá-la, entender o que ela realmente queria. Mas no fundo já suspeitava. Ela queria ser ele, completamente. E para isso, ele precisaria abrir mão de si mesmo. A trilha até o vale parecia mais curta daquela vez. Ou talvez Jake já estivesse sendo conduzido. A névoa era mais espessa e a floresta mais escura, como se o próprio mundo estivesse se recolhendo para deixar espaço ao que viria. Quando alcançou a clareira da pedra, não parou, passou direto. Não havia mais hesitação. O medo ainda existia, sim, mas agora estava trancado em algum compartimento interno, suprimido pela necessidade de entender, de enfrentar. Desceu a encosta e viu a cabana de pedra emergir da névoa. Era idêntica à noite anterior, mas agora havia algo diferente. A porta estava entreaberta, como um convite. Jake aproximou-se com cuidado. A cada passo, o silêncio se tornava mais absoluto. Não havia som de folhas, nem de respiração, nem mesmo de seu coração. Era como se ele estivesse se deslocando dentro de um espaço fora do som, como se o mundo ali fosse tecido apenas de imagens. Quando chegou à porta, viu o interior à meia luz. A única fonte de claridade vinha de uma vela sobre uma mesa baixa. Ao redor, objetos que pertenciam a ele, ou a versões dele. A camisa que usara no ensino médio. Um caderno com seu nome escrito na caligrafia da infância. Uma fotografia com seus pais. E ao fundo, ela. A coisa que usava sua forma. Sentada, de costas para ele, diante de um espelho. Jake deu um passo para dentro. E a sensação foi imediata. Ele não ouvia nem seus próprios passos. Estava completamente surdo. A figura no espelho sorriu. Não o reflexo, mas o corpo real, que agora se virava devagar. Ela era ele, mas errado. O sorriso era muito largo, o olhar fixo demais. O rosto imitava o dele com perfeição, mas os detalhes estavam desalinhados. Uma sobrancelha mais alta, o movimento da boca atrasado em meio segundo. Então a coisa falou, mas não com som. Os lábios se moveram sem produzir ruído. Jake não entendeu, mas a voz ecoou dentro de sua mente. Você veio. Isso significa que está pronto. Jake balançou a cabeça. Negou, mas suas próprias mãos tremiam. E a coisa sentiu. Ela se levantou. Era mais alta do que parecia. Os membros alongados em proporções ligeiramente humanas. Andou até ele como um reflexo torto. Parou a menos de 1 metro de distância. O rosto tão próximo que Jake via os pequenos erros. A pele muito lisa, sem poros. Os olhos com reflexos que não se moviam. Você me criou. Ao pensar, ao duvidar, ao desejar desaparecer. Jake engoliu em seco. Tentou falar, mas sua voz não existia ali. A criatura encostou a mão no peito dele, fria, seca, e então algo pior. Ele sentiu-se ser puxado. Não fisicamente, mas como se sua identidade estivesse sendo desfiada. Fio por fio, lembranças surgiam sem aviso. Ele pequeno, brincando na rua, seu primeiro beijo, o dia que fugiu da escola. Todos esses momentos flutuando entre ele e a criatura, sendo compartilhados. Jake tentou se afastar, mas seus músculos não obedeciam. Estava congelado. Você pode descansar. Eu continuo. O terror se transformou em raiva, com um esforço quase insano. Jake lembrou do diário do avô. Lembrou das palavras. Ela não tem poder sobre o que você nega, o que você não dá. Com um grito silencioso, ele se recusou. Dentro de si, rejeitou a ideia daquela coisa ser ele. Rejeitou as memórias que ela queria. Rejeitou o medo. Negou. A criatura cambaleou para trás como atingida por um impacto invisível. Seu rosto se contorceu. Gritou ou tentou, mas não havia som. Jake sentiu o controle voltar. Correu até a vela, a única fonte de luz, e assoprou. Tudo desapareceu. Acordou deitado no chão da clareira, coberto de orvalho. O céu estava cinzento. Era manhã. Estava de volta. Ou assim pensava, até ouvir atrás de si sua própria voz. Jake, onde você estava? Virou-se devagar. Era ele, de novo. Mas esse estava diferente, mais calmo, mais humano. Jake ficou imóvel. Nenhum dos dois se moveu. Então o outro Jake estendeu a mão. Você me trouxe de volta. Jake olhou para sua mão. Sangue seco. Terra sob as unhas. Quem é você? O outro sorriu. A parte de você que ficou presa aqui. Jake voltou à cabana horas depois, sozinho.
sozinho, ou acreditando estar sozinho. Tinha dúvidas agora, sobre tudo, inclusive sobre si. Mas uma coisa era certa, a coisa ainda estava viva, e o vale ainda ali. Fechou a porta da cabana com firmeza. Era hora de decidir o que fazer com o que havia descoberto. Jake passou o resto do dia em silêncio. Na cabana do avô, cada rangido da madeira parecia mais alto do que deveria. Cada sombra era mais densa. Ele evitava o espelho, qualquer espelho. Nem mesmo se olhou na superfície escura da chaleira. Ao esquentar água, havia algo errado em sua imagem. Desde o confronto com a criatura, carregava uma dúvida que crescia como um tumor. E se, ao escapar, ele não tivesse voltado inteiro? Ou pior, e se a criatura tivesse deixado algo com ele? As palavras de seu avô voltavam com frequência agora, não como conselhos, mas como avisos póstumos, ecos de alguém que também fora tocado pelo que habitava o vale. Ela planta sementes, às vezes, dentro de você. Jake precisava ter certeza. Começou examinando o próprio corpo, cicatrizes, marcas, qualquer diferença. Depois as memórias, tentando se lembrar de detalhes pessoais, de emoções associadas a eventos que ninguém mais saberia. Tudo parecia normal, mas o problema era esse. A perfeição era o problema. Naquela noite, sonhou com a cabana de pedra novamente. Só que dessa vez era ele quem estava sentado à mesa, e o outro, a criatura, do lado de fora, batendo a porta, pedindo para entrar, com sua voz. Quando acordou, as batidas continuavam. Só que agora eram reais. Jake se levantou devagar, pegou a lanterna e se aproximou da porta. A madeira vibrava com os toques suaves, rítmicos. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. Ele não disse nada. Então, uma voz. Jake, sou eu, Clara. Estou com medo. Jake sentiu o estômago se revirar. De novo, aquela voz. Idêntica. Mas ele sabia agora. Sabia reconhecer a ausência por trás da imitação. A criatura podia copiar os sons, as memórias, o tom, mas não conseguia carregar o peso humano de um sentimento. Você não é ela, murmurou. A voz mudou, sussurrando em um tom mais fundo. Não ainda. Jake afastou-se da porta. Precisava fazer algo. Não podia continuar ali, cercado por sombras que sabiam seu nome, seu rosto, sua história. Não enquanto aquela coisa permanecesse viva no vale. Abriu o diário do avô novamente. Leu tudo, buscando respostas. E então encontrou, quase como um código, anotado no canto inferior de uma página. Sulas die, dorme no espelho de pedra. Sangue dela, fogo dele, ferro nosso. Jake não sabia o que significava completamente, mas reconheceu as palavras como instruções. Um ritual, talvez. Uma maneira de selar ou expulsar o que vivia ali. Decidiu que tentaria, mesmo sem certeza, porque a dúvida era pior que o risco. Na manhã seguinte, Jake caminhou até a clareira. Levava uma garrafa de gasolina, fósforos e uma faca de ferro forjado, herança do avô que antes parecia apenas decorativa. Ao chegar à pedra, ajoelhou-se e recitou as palavras: sangue dela, fogo dele, ferro nosso. Não sabia o que esperava. Nada aconteceu de imediato, mas então a névoa se partiu, lentamente, como se algo estivesse se levantando no centro do vale. Uma presença invisível, mas pesada, como se o ar estivesse se curvando ao redor de uma consciência antiga. Jake cortou a palma da mão e deixou o sangue pingar sobre a pedra. Em seguida, espalhou gasolina ao redor do marco e acendeu o fósforo. As chamas se ergueram, alaranjadas e dançantes, como línguas famintas. O calor foi quase instantâneo, mas Jake não recuou. Do centro da pedra, uma rachadura se formou, uma rachadura que chorava, um som úmido e agudo que parecia um lamento. E então, uma figura emergiu do outro lado da clareira. Ela, a cópia, mas agora estava mudada. Metade de seu rosto já não era humano. A carne parecia borracha queimada, gotejando uma seiva negra. Os olhos eram 2 buracos onde a luz se perdia. Jake ergueu a faca e, com a força da própria recusa, com toda a sua identidade pulsando no punho, atirou a lâmina contra a criatura. O ferro atravessou o peito dela e, por um segundo, a floresta pareceu gritar. As árvores se curvaram. O fogo crepitou para cima, como atingido por um vendaval invisível. A criatura caiu de joelhos.
Olhou para ele. Você é forte demais e se desfez, literalmente, como papel queimado sendo levado pelo vento. O vale silenciou, a pedra se fechou e Jake, sozinho no centro da clareira, respirou pela primeira vez como se o ar fosse real. Jake voltou à cabana do avô com passos lentos. As pernas doíam, o braço sangrava em pequenas fissuras abertas por galhos e pedras. Mas o que mais pesava era a mente. A sensação de que algo havia terminado e algo mais estava apenas começando. A floresta estava diferente, quietamente viva. Não era mais a prisão sufocante dos últimos dias. Era como se a mata estivesse respirando de novo. Como se, com a criatura banida, o próprio ecossistema se reequilibrasse. Mas Jake não se sentia em paz. Dentro da cabana, encontrou novamente o diário. Na última página, abaixo de onde ele jurava não haver nada antes, surgiu uma nova linha, escrita com uma caligrafia irregular, apressada. Ela não era a única. Jake fechou o caderno com força. Um calafrio percorreu sua espinha. E então percebeu: o ritual pode ter destruído aquela entidade, mas não significava que havia apenas uma. E se o vale não fosse um local amaldiçoado por uma criatura? E se fosse um tipo de porta, uma rachadura entre mundos que deixava entrar coisas? Passou horas refletindo, folheando os livros velhos do avô, analisando anotações e rabiscos que antes pareciam delírios de um homem velho. Agora faziam sentido. Quase tudo era descrição de pessoas que não voltaram do vale, mas algumas voltaram. Só que voltaram erradas. Jake procurou nomes, lugares, conexões. Descobriu uma lista de pessoas desaparecidas na região ao longo das décadas. Muitas foram oficialmente dadas como fugitivas, mortas por animais ou perdidas na mata. Mas algumas, poucas, retornaram às suas cidades natais. Comportavam-se de forma estranha. Tinham olhares ausentes, habilidades incomuns, uma frieza nos gestos. Vizinhos relatavam que pareciam reaprendendo a ser humanos, imitando como a criatura fazia. Jake entendeu então o peso da sua sobrevivência. Ele sabia demais e agora tinha uma escolha: voltar para o mundo e fingir que nada aconteceu, ou tentar caçar os que voltaram errados. Naquela noite, em um pesadelo vívido demais para ser só um sonho, viu o próprio avô caminhando em um campo cheio de espelhos. Em cada reflexo, uma versão de Jake observava de volta. Alguns choravam, outros sorriam. No entanto, tinha olhos totalmente negros e sussurrou: "Você abriu a porta. Agora não pode mais fechar." Ao amanhecer, Jake começou a empacotar suas coisas. Levou o diário, a faca de ferro e a câmera. Deixou para trás roupas, livros e qualquer coisa que não fosse essencial. Ele sabia o que precisava fazer. Não podia simplesmente desaparecer como os outros. Tinha que rastrear, investigar, verificar os nomes da lista, testar as reações, procurar os sinais, os erros, as imitações, porque eles estavam por aí, entre nós. Antes de sair, olhou para a cabana pela última vez. As paredes de madeira contavam histórias de gerações que sabiam, mas que se calaram. Seu avô deixara pistas, alertas. Agora era sua vez de carregar a missão. Ao cruzar a trilha para longe do vale, sentiu que algo o observava. Não uma presença maligna, mas um tipo de consciência ancestral. O próprio lugar vigiava quem saía, como se julgasse quem merecia retornar ao mundo. Jake passou, e atrás dele, a névoa fechou o caminho. O mundo fora do vale parecia o mesmo, mas Jake já não era. As cidades, as ruas, os sorrisos de estranhos. Tudo agora carregava uma dúvida silenciosa. Quem era real? Quem havia sido tocado? A primeira parada foi uma pequena vila chamada Mill Ridge, onde, segundo o diário de seu avô, um homem chamado Elias Terry retornara diferente em 1979, após desaparecer por 2 semanas na floresta próxima. Jake foi até lá como quem caça fantasmas, mas Elias Terry havia morrido em 1993. De causas naturais, segundo os registros. No entanto, o estranho estava nos relatos locais. Pessoas lembravam de como ele voltou falando pouco, de como parecia desaprender coisas simples: amarrar os sapatos, assobiar, dormir de lado, pequenos detalhes. E o mais inquietante, ele nunca mais usou espelhos. Jake começou a testar uma hipótese. Nas semanas seguintes, viajou de cidade em cidade, investigando pessoas ligadas às histórias do avô.
Pessoas que haviam entrado em áreas remotas da região montanhosa dos Apalaches e retornado mudadas. E em todos os casos havia uma constante: evitação do espelho. Numa pequena lanchonete em Ashe County, Carolina do Norte, Jake sentou-se de frente para um homem idoso chamado Randall, que vivera por décadas nos arredores do vale. Segundo moradores, ele desaparecera durante 6 dias nos anos 80. Jake puxou conversa, falou da floresta, da neblina, do silêncio. Randall ficou quieto, mãos tremendo levemente. Então Jake colocou discretamente um espelho de bolso sobre a mesa. O velho reagiu de forma quase animal. Empurrou a mesa. Caiu da cadeira. "Tira isso de mim, agora!" rosnou, olhos arregalados. Jake apenas observou, frio, focado. "Quem é você?" perguntou. Randall não respondeu. Levantou e saiu mancando da lanchonete, tropeçando na porta. Jake teve a certeza. Essas entidades, ou substitutos, seja qual fosse o nome correto, não suportavam o reflexo, mas não por superstição. Era mais profundo que isso. Eles viam algo ali, algo que não controlavam. Naquela noite, no motel em que se hospedava, Jake fez um teste consigo mesmo. Colocou-se diante do espelho por minutos, em silêncio. Nada de estranho, mas quando apagou as luzes e permaneceu apenas com a chama de uma vela, notou algo, um pequeno atraso em seu reflexo ao virar a cabeça, por menos de 1 segundo. Rápido demais para ser real, mas ainda assim estava lá. A dúvida reabriu. Ele ainda era ele? Ou a criatura havia deixado um fragmento dentro dele? Como uma larva adormecida, uma sombra esperando o momento de crescer. Jake respirou fundo, olhou fixamente para si mesmo no espelho, quase desafiando o reflexo, e então falou: "Se houver algo dentro de mim, vou arrancar com as próprias mãos." O reflexo sorriu, mas Jake não sorriu junto. Nos dias seguintes, intensificou a busca. Seguiu trilhas de notícias estranhas. Uma mulher que abandonou o filho dizendo que ele não respirava direito. Um homem que passou 3 meses internado após enlouquecer diante de um espelho de elevador. Jake começou a mapear tudo. Criou um diário digital, onde cada suspeito era anotado, marcado, monitorado. Alguns ele confrontava, outros apenas observava. E uma certeza o corroía: eles estavam se multiplicando, pouco a pouco, discretamente, como se a floresta tivesse exportado seus filhos para o mundo. Jake entendia agora. O vale não era um local de confinamento, era um berçário. Certa tarde, enquanto organizava suas anotações em um quarto de motel, ouviu uma batida à porta. 3 toques. Pausa. 3 toques. Seu sangue gelou. Ele se aproximou com cautela, faca de ferro em punho. "Quem é?" perguntou. Silêncio. Depois, uma voz feminina. "Jake, sou eu, Clara." Jake fechou os olhos. Era a mesma voz da cabana, a cópia perfeita. Um som que o universo nunca mais deveria permitir. Quando abriu os olhos, viu algo pelo olho mágico. Ninguém, mas no espelho ao lado da porta, uma silhueta estava refletida, parada, olhando para ele. Jake entendeu naquele instante. O jogo não estava no fim, só havia começado. E o espelho era a chave. Jake passou os dias seguintes em movimento constante. Mudava de cidade a cada 2 ou 3 dias. Dormia pouco. Falava menos ainda. Seu mundo se tornara um tabuleiro. E ele, uma peça entre predadores disfarçados. O que antes era medo, agora era clareza. Eles estavam por toda parte. Não mais apenas nas florestas. Estavam se espalhando pelas cidades pequenas, infiltrando-se em comunidades isoladas, assumindo papéis de mães, professores, motoristas de caminhão. Qualquer posição onde pudessem observar, aprender, crescer. E o mais terrível, ninguém percebia. Jake via as falhas, pequenas, quase invisíveis. Uma mulher que piscava com um olho de cada vez. Um rapaz que comia, mas nunca engolia. Um garoto que ria nas horas erradas. E sempre, sempre, com os olhos que evitavam o espelho. Jake desenvolveu métodos de teste. Montou uma caixa com 2 espelhos em ângulos específicos que, ao serem colocados sobre a cabeça da pessoa, revelavam se o reflexo quebrava, se atrasava, piscava fora de ritmo ou apresentava distorções. Testou em si mesmo centenas de vezes, até que parou de confiar, porque às vezes via o reflexo piscando antes dele. A paranoia virou rotina, mas a paranoia era útil, era tudo o que o mantinha vivo. Ele rastreava padrões, construía mapas, publicava em fóruns anônimos, disfarçado de pesquisador de folclore, mas suas publicações geravam comentários estranhamente entusiasmados.
Gente que dizia saber mais, gente que pedia coordenadas. Alguns queriam voltar para o vale. Jake sabia, estavam tentando encontrá-lo. Não só os humanos curiosos, mas eles. Um dia, ao voltar para seu quarto em um hotel barato em West Virginia, encontrou a porta entreaberta. O coração disparou. Dentro nada parecia mexido, exceto uma coisa. O espelho no banheiro estava coberto com um lençol preto. Jake nunca o deixara assim. Aproximou-se cauteloso e puxou o pano. Havia algo escrito no vidro, riscado com o que parecia ser unha. Você está quase pronto. Ele cambaleou para trás. Foi até o espelho do quarto, olhou fundo em seus próprios olhos e viu duas pupilas em cada um por um instante. Um piscar. Depois voltaram ao normal, mas bastou. A certeza explodiu em sua mente como um trovão. Não era mais ele inteiro. Alguma parte, mesmo que mínima, havia sido tomada. Não era possessão, era imitação. Um reflexo crescendo por dentro. Jake pegou a faca de ferro. Pressionou contra o próprio braço. Não cortou, apenas encostou. A dor foi real. Isso bastava por hora. O ferro ainda o queimava como a qualquer humano. Ainda havia tempo. Na noite seguinte, Jake dirigiu de volta para as montanhas. Não para o vale. Aquele lugar estava selado, mas para o outro ponto marcado no diário do avô. Um local chamado Espinha das Sombras, onde se dizia que os primeiros a desaparecer surgiram pela última vez. Chegou ao amanhecer. O vento era mais forte ali. As árvores se contorciam como corpos tentando fugir da terra. E no centro do planalto, uma fenda na pedra, larga o bastante para um homem passar de lado. Jake se aproximou. Jogou uma pedra lá dentro. Nenhum som. Então ouviu algo atrás de si. Jake virou-se. Era ele. Mesma roupa, mesmo rosto, mesmo corte no braço. Mas os olhos, nos olhos, uma calma impossível. O outro Jake sorriu. Não de forma maléfica, mas com ternura. Eu sou o que você vai se tornar. Não lute contra isso. Somos necessários agora. Jake levantou a faca. Você não é nada. É um eco, uma farsa. O reflexo suspirou. Talvez, mas cada vez que duvida de si mesmo, eu cresço. Jake correu, cravou a faca no peito da cópia, mas ela não sangrou. A pele se abriu como tecido e de dentro, outros rostos começaram a surgir, copiados, fundidos, tentando se formar. Jake gritou, puxou a faca e correu para a fenda. Sabia que não podia vencer aquilo com força, mas talvez pudesse aprisioná-lo. Atirou-se dentro da fissura e tudo virou escuridão. Não se sabe quanto tempo passou. Alguns dizem que Jake foi visto depois, em trilhas esquecidas dos Apalaches, sempre sozinho, sempre evitando espelhos. Outros juram que ele deixou cadernos escondidos, diários com advertências, instruções, mapas, mas ninguém sabe ao certo, exceto por uma coisa. Há relatos espalhados em fóruns obscuros, histórias de gente que encontrou uma figura parada à margem de trilhas, olhando para dentro de espelhos d'água. Homens de olhos tristes e postura rígida, como quem luta por dentro com algo que insiste em sair. E uma frase comum sempre surge entre os relatos. Ele olhou para mim e por um momento parecia que meu reflexo sorriu antes de mim.